Boa noite, irmãos. É um prazer poder estar com você essa noite. Os irmãos que nos visitam, o Coral Sérgio Freitas, o Grupo Vozes, o Coral de Olaria. É a você que está conosco essa noite, compartilhando do seu tempo, para juntos podermos aproveitar esse instante, finalzinho de férias, né? Nosso pastor, inclusive, não está aqui justamente por causa disso. O reverendo Diego está gozando férias, o que é digno. Eu não vi que ele está escondido, ele chegou disfarçado. Ele se disfarçou, só faltou a camisa do Mickey Mouse para ninguém cismar de chamar ele aqui à frente, entendeu? Que o pastor tem esses negócios, guarda uma camisa da Disney em casa, quando ele está de férias ele vai na igreja com aquela camisa. Que a pessoa olha para ele e fica assim, não vou chamar ele no púlpito não, entendeu? É a mensagem já subliminar que o pastor usa quando ele está de férias. Ele vai com a camisa mais complexa possível para não ser chamado. Mas justamente aproveitando essa coisa de fim de férias, e sei que alguns irmãos estão justamente nesse clima, nessa coisa toda, né? Esse momento chega com um misto de coisas no nosso coração. Um pouco de alegria, né? É férias, ainda é férias, um pouco de nostalgia, porque afinal de contas está acabando, logo, logo vai começar a aula, logo, logo vai ser retorno ao trabalho, logo, logo vai ser retorno à rotina. E embora algumas pessoas hoje em dia não tirem mais férias, né? Elas se ocupam de uma segunda atividade, que é tirar selfie das férias. Você percebe essa uma preocupação muito grande, não em aproveitar o momento com quem está, mas em compartilhar com o mundo inteiro que não está com ela o que aconteceu naquele instante, né? De aplicar 1 milhão de filtros e por aí vai. De qualquer forma, em momentos como esse, nós parece que esquecemos do básico, do essencial. E hoje eu quero conversar um pouco a respeito disso com você, do básico, do essencial. Daquilo que nós celebramos quando chegamos aqui e fizemos a primeira leitura bíblica, Salmo 95, e nem foi uma questão de conversa anterior, mas é o texto ao qual nós vamos conversar essa noite, mas de olharmos para esse mesmo texto e enxergarmos aqui que nós não estamos de férias, mas chamados por Deus a viver em gratidão. E olhando para esse mesmo texto, eu quero conversar com vocês hoje, essa noite, chamado à gratidão, na primeira parte, glorificando a Deus e não a bênção, oferecendo o melhor na segunda parte, por último, ouvindo a sua voz. Mas antes, vamos ler o texto. Abra sua Bíblia, Salmo 95, do verso 1 até o verso de número 8. Nós vamos encontrar nesse instante um salmo que é justamente um convite, uma conclamação a justamente estar se apresentando diante do Senhor. Em muitos instantes usados justamente como salmo de despertamento, de romagem. As pessoas caminhavam cantando isso para dizer, vamos à casa do Senhor, subamos a Jerusalém, subamos ao templo, nos acheguemos diante do Senhor para celebrar a Ele em gratidão. E o texto ao qual nós vemos nos diz o seguinte, os irmãos assentados como estão, com seus corações reverentes ao Senhor, a palavra do Senhor assim nos diz, vinde, cantemos ao Senhor com júbilo, celebremos o rochedo da nossa salvação, saiamos ao seu encontro com ações de graça, vitoriemo-lo com salmos, porque o Senhor é Deus supremo e grande rei acima de todos os deuses. Nas suas mãos estão as profundezas da terra e a altura dos montes lhe pertencem. Dele é o mar, pois ele o fez, obra de suas mãos o continente. Vinde, adoremos e prostremo-nos, ajoelhemo-nos diante do Senhor que nos criou. Ele é o nosso Deus e nós, povo do seu pasto e ovelhas da sua mão. Hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o coração como em Meribá, como no dia de Massá no deserto, quando vossos pais me tentaram, pondo-me à prova, não obstante terem visto as minhas obras. Durante 40 anos estive desgostado com essa geração e disse, é povo de coração transviado, não conhece os meus caminhos, por isso jurei na minha ira, não entrarão no meu descanso. Senhor, nós estamos diante de Tua palavra e nesse momento nós nos confiamos à graça de Cristo e rogamos o Teu favor, para que nesse instante, Deus, aos nossos olhos sejam desvendados os tesouros de Tua palavra, e que possamos agora receber aquilo que graciosamente o Senhor tem reservado para as nossas vidas. Assim nós suplicamos este favor no nome do Teu Filho Jesus. Amém. Este salmo ele começa de uma forma muito entusiástica e normalmente é hábito nosso fazer isso mesmo, não está errado, mas todas as vezes que nós vamos usar este salmo no culto, nós usamos até o verso 6,
né? E nós chegamos, temos essa preocupação justamente porque ele está dividido em duas partes. Então está certíssimo, está corretíssimo o modo de usar o texto dessa forma, porque ele traz duas partes distintas. A primeira é essa ênfase, essa coisa, esse convite, esse conclame, esse despertamento, essa coisa de tentar entusiasmar o ouvinte para dizer, olha, vamos fazer algo de especial, vamos nos achegar não a qualquer lugar, não a qualquer pessoa, não em qualquer atividade, mas vamos nos colocar, vamos nos apresentar diante do Senhor. Vinde, cantemos ao Senhor. E quando olhamos para justamente essa parte, nós percebemos, né, essa similaridade com o Salmo 92, com o Salmo 81. Muitos dos salmos, na verdade, vão trabalhar essa mesma pegada, essa mesma colocação objetiva que o texto nos mostra nesse instante, despertando o povo a se apresentar diante do Senhor em cânticos, em clamores, em celebração de alegria e de gratidão ao Senhor. Mas, como eu disse que são duas partes que o texto apresenta, quando você olha para lá, e o pessoal às vezes costuma fechar os olhos quando chega para cá, né? Mas quando você começa a observar do verso 7, a parte B do verso 7 principalmente, vem agora uma exortação, um despertamento ao coração do povo, onde justamente mais do que simplesmente um chamado à adoração, à alegria, à celebração e à gratidão ao Senhor, agora existe também um chamado a fazer isso com responsabilidade, a fazer isso de uma forma séria, de uma forma coerente, de uma forma acurada, porque nós às vezes nos empolgamos ou nos esquecemos do simples fato de vivermos gratos ou partimos para o outro lado do negócio. Até vivemos gratos, mas nos entusiasmamos com a realidade, entre aspas, da vitória, nos entusiasmamos com a realidade daquilo que recebemos e às vezes nos esquecemos daquele que fez graciosamente todas as coisas. Mas o texto nos apresenta agora umas questões que são importantes ao nosso coração essa noite. E eu quero convidar você a olhar com um pouco mais de paciência aquilo que se encontra no verso 1 e verso 2. Vamos ler todos juntos? Verso 1 e 2, que diz o seguinte: Vinde, cantemos ao Senhor com júbilo, celebremos o rochedo da nossa salvação, saiamos ao seu encontro com ações de graças, vitoriemo-lo com salmos. Quando você olha para cá, num salmo que é composto para uma realidade de celebração, de alegria, de gratidão, pela vitória, por aquilo que Deus tem feito na vida do povo, você não vai encontrar uma ênfase agora em simplesmente numa vitória vazia, você não vai encontrar agora a ênfase em agradecer por um objeto, mas nesse momento chega e diz o seguinte: vinde e cantemos ao Senhor com júbilo, celebremos o rochedo da nossa... O salmista podia chegar e dizer: vamos celebrar o rochedo do nosso cofre cheio, vamos celebrar o rochedo da nossa saúde firme, vamos celebrar o rochedo da nossa casa, com a família reunida, nesse instante a ênfase recai agora sobre aquele que é a nossa salvação. O salmista ele traz um foco muito claro agora, ele mostra algo muito objetivo, querendo fazer com que o povo compreendesse que a razão agora de um chamado à gratidão e ao louvor é para justamente se apresentar diante do Senhor agora, glorificando a Ele, e não simplesmente as bênçãos que Ele pode e muitas vezes Ele nos dá. Quando nós olhamos para cá, você vai perceber isso, né? Existe esse crescente no texto, né? Vinde, cantemos, celebremos, vamos fazer tudo isso, mas vamos fazer tudo isso aquele que é o motivo, aquele que é o rochedo, aquele que é a nossa salvação. Diga-se de passagem, coisa que nós percebemos que às vezes passa meio que em brancas nuvens na vida de muitas pessoas. E quando eu digo muitas pessoas crentes, porque você ouve as pessoas enfatizando o carro que Deus dá, você ouve as pessoas enfatizando a saúde que Deus dá, você ouve as pessoas preocupadas em falar sobre algo novo que ganhou e que recebeu, mas às vezes as pessoas não comentam daquilo que extraordinariamente não pode ser comprado, não pode ser negociado, e nenhuma outra pessoa pode oferecer senão o Senhor. De agradecer a Deus por
Tão grande salvação, não só que Ele nos dá, mas a salvação que Ele de fato é para as nossas vidas e nossas histórias. Esse fenômeno às vezes acontece na nossa cabeça por essa questão do entusiasmo. Quando a gente fica entusiasmado, a gente faz besteira. Você talvez já tenha visto uma foto dos anos de 1945, não se preocupa não, você provavelmente já viu essa foto. É uma foto da comemoração do pós-guerra, tirada justamente em Nova York, em que aparece um marinheiro beijando uma moça que está vestida de branco. Ela não é uma enfermeira, vou logo avisando para você, tá? Ela trabalhava num consultório de dentista, eu tenho que falar bem da classe, não era uma enfermeira. E algumas pessoas, né, tirou-se aquela foto e se tornou a foto de celebração de vitória da Segunda Grande Guerra Mundial. E as pessoas olham para aquela foto, né, como se fosse um ato muito romântico, né, de um casal de namorados, mas a história é muito simples. Aquilo ali foi assédio sexual. O marinheiro ia passando, viu a moça, agarrou a moça e beijou à força. E depois foram entrevistar essa moça, perguntar para ela, né, como é que foi aquele momento em que ela estava ali celebrando, né, o fim da guerra com o namorado ou com o marido que tinha voltado da guerra. Ela disse, não é meu marido, não, era um desconhecido. Eu não beijei ele, eu fui beijado à força. Um homem muito forte me agarrou e me beijou. Eu não beijei ele. E perguntando para ela a respeito de como é que foi aquela coisa, né? No final das contas, assédio sexual, a gente não era uma coisa muito conversada nos anos 40, né? Diga-se de passagem. Mas quando vamos conversar com ela a respeito disso, o que está marcando na cabeça dela não foi nem a agressão em si, mas foi simplesmente o fato da alegria de que a guerra havia acabado e que, lógico, né? Venceram a guerra. Era isso que estava na cabeça, ou seja, o entusiasmo pela vitória foi tão grande que o agravo do que aconteceu, de repente o namorado ou o marido daquela mulher ter visto aquela foto, tu imagina isso, né? O cara chega e olha e fala assim, que é esse homem beijando a minha mulher? Peraí, tem a data da foto aqui, que negócio é esse? Justamente nesse dia, eu era casado, já estava namorando, eu era casado e está lá. O que está acontecendo? E de repente, diante de todo esse prejuízo, o que ficou na cabeça daquela mulher foi, aquele foi um dia muito feliz para a gente. Às vezes, quando nós nos entusiasmamos com o que recebemos, nós nos perdemos na nossa lógica e esquecemos de glorificar aquele que graciosamente nos dá todas as coisas e partimos para o outro lado de glorificar simplesmente as coisas que recebemos. Você percebe isso quando o cidadão ele ama mais o carro do que a Deus. Você percebe isso quando o cidadão ama mais a família do que a Deus. Você percebe isso quando o cidadão ama mais o seu emprego do que a Deus. Você percebe isso quando o cidadão ama mais toda ou qualquer outra coisa que ele tenha do que a Deus. Entretanto, se você olhar agora, o Salmo chega e vai falando a respeito disso, vai falando exatamente o contrário disso. Vinde, cantemos ao Senhor com júbilo e celebremos o rochedo da nossa salvação. É interessante porque toda essa coisa de glorificar a Deus, e você volta umas poucas páginas, aí, uma ou duas páginas na sua Bíblia, e você vai olhar para o Salmo 92, e dessa vez o Salmo 92, os versos 3, 4 e 5, vão nos dizer o seguinte, vamos ler todos juntos? Porque o Senhor é o Deus Supremo, e o grande Rei, todos juntos, acima de todos os deuses. Verso 4. Nas suas mãos estão as profundezas da terra, e as alturas dos montes lhe pertencem. Perdão, irmãos, é o Salmo 95. Até eu me entusiasmo, está vendo? Quando a gente se entusiasma, o que acontece? A gente erra. Mas quando nós olhamos para cá, o Salmo 95 nos deixa claro essa questão de que o Senhor é o Deus Supremo, grande Rei, acima de todos. Acima de todas as coisas. O Salmo é um conclamamento a nos entendermos que o Senhor é acima, inclusive das coisas que Ele nos dá. É um despertar ao nosso coração de entendermos que o foco e o alvo da nossa gratidão não pode e não deve ser as coisas que recebemos ou que temos ao nosso redor. Não aquilo que está no nosso bolso que tem que ser o alvo da nossa gratidão, mas aquilo que está no nosso coração, que é a doce e santa presença do Senhor. Aliás, o texto prossegue falando aos nossos corações, quando você olha para o verso de número 6.
O texto não fala simplesmente de glorificarmos e agradecermos a Deus por aquilo que Ele nos dá, ou seja, mais por aquilo que Ele é, mais do que aquilo que Ele nos dá. Mas o texto nos mostra algo mais. Olha o verso 6. Vinde, adoremos e prostremo-nos, ajoelhemo-nos diante do Senhor que nos criou. O texto mostra agora uma repetição do que está acontecendo em todos os outros versos. Se você imaginar, o texto está falando o seguinte: vamos fazer isso, e o texto está dizendo: vamos fazer de novo? Vamos nos apresentar diante do Senhor? Vamos nos apresentar diante do Senhor. Só que esta ênfase que você encontra no verso 6 é para despertar no coração daquelas pessoas a importância de compreender que é necessário celebrar a Deus oferecendo o melhor. Vinde, adoremos, prostremos-nos, ajoelhemo-nos diante do Senhor que nos criou. O texto não está simplesmente dizendo: vinde e adoremos ao Senhor. Não. O texto cria agora uma complexidade em atos que você percebe agora físicos. Adoremos, prostremo-nos, ajoelhemo-nos diante do Senhor que nos criou. O texto desperta agora o coração do seu ouvinte a se apresentar diante do Senhor para oferecer mais do que simplesmente um estar ali, mais do que simplesmente uma espécie de culto de corpo presente, mas literalmente algo agora que mexa com o seu interior, que faça com que ele perceba que existe agora e exige da parte dele algo importante a ser feito. Que é necessário não simplesmente cantar, mas cantar com alegria, que é necessário mais do que simplesmente estar diante do Senhor, mas é necessário estar diante dele com alegria, com reverência. É interessante quando você começa a ler o texto e você percebe isso não só nos Salmos, aliás, quando você lê isso no Gênesis, Moisés está compondo o Gênesis e você olha justamente para os versos, os primeiros 3 versos, você vai encontrar o texto dizendo que no princípio criou Deus os céus e a terra. E o texto, quando está dizendo que no princípio criou Deus, Moisés escolhe uma palavra muito especial para escrever o texto. No hebraico ele escolhe justamente a palavra Elohim, que é uma espécie de plural. O pessoal do hebraico gosta de falar plural majestático, que significa nesse momento que é algo especial, que existe uma espécie de majestade justamente naquilo que está sendo colocado no plural. E aí a palavra Elohá vai aparecer agora escrito Elohim. E nesse momento Moisés está tentando despertar no coração do povo de Israel o seguinte: quem criou todas as coisas não foi qualquer um dos deuses egípcios, quem criou todas as coisas não foi qualquer um dos deuses babilônios, mas quem criou todas as coisas foi o Senhor. A esse mesmo Senhor agora o salmista nos desperta o coração do povo, diz o seguinte: a Ele vamos fazer algo, a Ele vamos nos apresentar, a Ele vamos nos ajoelhar, a Ele vamos nos prostrar, a Ele vamos cantar, a Ele vamos celebrar. Mas nem sempre nós percebemos o nosso coração se dispondo diante do Senhor dessa forma. Nem sempre a nossa gratidão, nem sempre a nossa alegria, nem sempre o nosso amor, nem sempre nós apresentamos isso com todas as nossas forças e com todo o nosso entusiasmo diante de Deus. Às vezes nós nos contentamos de apresentar diante do Senhor aquele entusiasmo que sobrou, se é que dá para chamar alguma coisa que sobrou de entusiasmo. Às vezes nós nos conformamos em apresentar diante do Senhor o restolho de alegria, o restolho de força, o restolho de disposição que ficou lá no fim do negócio. Nós ficamos entusiasmadíssimos com a vida, nós ficamos entusiasmadíssimos com o fim de semana, com as oportunidades que nós temos de poder aproveitar os momentos culturais, os momentos familiares. Nós nos acabamos no churrasco em família, e quando nós chegamos para o culto, sabe como é que é, né? Meio quilo de picanha depois, o cidadão está em transe, o pastor tem que fazer um milagre aqui na frente, né? Ele tem que ter aquele negócio que o pessoal fala que o pastor tem autoridade quando bate no púlpito. Não é autoridade, não, ele está querendo acordar alguém que já está dormindo lá no meio. E nesse instante nós vamos encontrar, em muitos instantes, pessoas que estão literalmente dormindo para a vida e não estão vivenciando a realidade do melhor.
A realidade do melhor diante de Deus era tão importante que os nossos pais reformadores, eles se preocupavam em oferecer o melhor louvor. Lutero, como músico, ele teve uma preocupação toda em especial de pegar aquilo que eram os cânticos e transportar para melodias populares, para que as pessoas tivessem a condição de cantar com mais facilidade. E Castelo Forte é um bom exemplo disso. De igual forma, não como músico, mas João Calvino tem a preocupação na Academia de Genebra de preparar os jovens para que saibam cantar da forma correta, para que quando chegassem na igreja, conseguissem cantar com a igreja e até mesmo ensinar a igreja a cantar da melhor forma. Ou seja, não era aquela coisa de vamos fazer de qualquer jeito, vamos fazer um improviso, não. Para os reformadores, louvor e gratidão era coisa séria. Vamos fazer o melhor, vamos ensaiar com vontade, vamos fazer bem feito. E o salmista nesse instante fala de nos apresentarmos diante do Senhor com essa disposição no nosso coração, de oferecer ao Senhor o melhor. De oferecer ao Senhor o melhor. O que nós temos que justamente começar a perguntar aos nossos corações, se nós temos feito isso, se nós temos trabalhado na nossa história, se nós temos trabalhado no nosso culto, se nós temos trabalhado na nossa celebração, esse tipo de comportamento, de nos apresentarmos diante do Senhor, de nos prostrarmos diante do Senhor, de nos ajoelharmos diante do Senhor, de nos colocarmos diante do Senhor com tudo que há em nós, com toda a nossa força, com todo o nosso entusiasmo. Mas como eu disse para vocês, o texto que inicialmente nos chama a glorificar a Deus e não a bênção, ao texto que fala aos nossos corações de oferecer o melhor, ele por último traz a parte que o pessoal gosta de pular, né, gosta de abreviar, mas que é tão importante quanto. Versos 7 e 8, diz o seguinte: Ele é o nosso Deus, e nós, povo do seu pasto, e ovelha de sua mão. Todos juntos essa parte. Hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o coração como em Meribá, como no dia de Massá, no deserto. Só até aqui. Alguns poderiam olhar e falar assim, poxa, o texto está vendo tão bem, está vendo tão bonito, está vendo tão entusiástico, era tanta adoração, era tanta gratidão, era tanta alegria, tanta celebração, por que que veio agora justamente a tocar nesse assunto, falar sobre um negócio tão desagradável na história do povo israelita, falar sobre Massá e Meribá, falar sobre provação e murmúrio, provação e reclamação, porque é isso que as palavras vão significar. O texto nesse momento, a ênfase dele está justamente na última parte do verso 7, hoje, se ouvirdes a sua voz. Porque, meu irmão, minha irmã, a nossa gratidão é muito importante nós entendermos que nós somos chamados para ouvir a voz de Deus. E essa é uma parte complicada, porque nós temos dois ouvidos, mas uma pouquíssima capacidade de ouvir. E isso é tão verdade, que existe uma ciência que foi desenvolvida para justamente falar aos nossos ouvidos. Eu não estou falando da otorrinolaringologia, não. Eu estou falando do marketing. É aquela ciência que o cidadão passa um tempo na faculdade para ir justamente na televisão, e no rádio, e na revista, e agora na internet, para mentir para você e fazer com que você acredite nele. Para você entender como funciona isso, você entra no supermercado, olha para um potinho de vidro, tem um rótulo lá com um garotinho, um bebezinho muito fofo, muito bonito, e ali está escrito papinha para bebê, e a propaganda diz que aquela coisa é a coisa mais saudável da face da terra, mas aquele negócio pode ficar 3 anos daquela prateleira sem estragar. Aquilo é saudável? Mas você acredita que sim, porque é Nestlé, que a Nestlé faz coisa saudável. Ontem nós passamos em frente ao McDonald's, aí estavam distribuindo mudas de alface. Aí eu olhei e falei assim, vende colesterol e distribui saúde. Vende câncer e distribui saúde. Vende, né, aquela gordura hidrogenada que eles chamam de sorvete e distribui a muda de alface. Mas você começa a perceber que a propaganda era dizer que o McDonald's é verde, que o McDonald's é saudável, que o McDonald's está preocupado com a sua saúde. E você vai acreditar nisso, né? O texto agora está justamente usando de um artifício para nos fazer compreender a necessidade
de nossas vidas, de na nossa história, mesmo no instante de entusiasmo, de alegria e de gratidão, ouvirmos a voz de Deus. O texto agora, justamente, ele tem essa preocupação agora de nos trazer, de nos fazer compreender a importância de ouvirmos a essa voz. Aliás, se você começar a olhar esse texto, você vai se lembrar daquilo que Jesus fala em João 10, 27, que diz o seguinte: as minhas ovelhas ouvem a minha voz. Não é isso? Porque é interessante, as minhas ovelhas, elas ouvem a minha voz. E o texto continua: eu as conheço e elas me seguem. E elas me seguem porque ouvem a minha voz. Essa ênfase no ouvir é mais do que simplesmente o ouvir externamente, é um ouvir internamente. Vou dizer, qual é a diferença entre uma coisa e outra? É muito simples. Fariseus, saduceus e escribas ouviam Jesus externamente, mas internamente não ouviam. Para você que é engenheiro e ainda não conseguiu entender o que eu estou falando, só os entendidos vão compreender agora. É como entrar no modo marido. Conhece o modo marido? Só alguns maridos têm isso. Não são todos não, por favor. Mas tem uns maridos que é o seguinte: a mulher fala com ele, ele diz: aham. Está no mercado, ela fala com ele, aham. E ela acha que ele está ouvindo ele. Não, ele está no modo marido. Ele está pensando no futebol, ele está pensando no trabalho, ele está pensando no negócio, ele está com a cabeça lá em outro lugar, só que ele está no modo marido. Ela fala e ele... Aí depois, uma semana depois, 3 dias depois, um dia depois, ela vai cobrar o negócio que ela falou, que ele disse que ia fazer, né? E ele: eu não falei isso não, eu não sei disso. É a questão do ouvir externamente e não ouvir internamente. O texto, Jesus chega e fala o seguinte: olha, as minhas ovelhas me ouvem, elas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas ouvem internamente, elas me seguem. O texto desperta o nosso coração a compreender que é necessário ouvir a voz de Deus e atender a essa voz. Você diz que ama Jesus, não ouve e não faz aquilo que Ele manda, você não ama Jesus. Desculpa, mas é isso que o texto está dizendo. Aliás, quando você começa a voltar para o que o Salmo 95 fala, diz: olha, se hoje ouvirdes essa voz, ou seja, desperta o nosso coração a entender a necessidade desse ouvir. Mas às vezes nós chegamos na igreja e estamos muito interessados em ouvir. Peraí, de repente, quem vai pregar hoje? Não, hoje quem vai pregar é o presbítero, né? Hoje quem vai pregar é o irmão, né? Não, hoje, não. Isso não é estar preocupado em ouvir a voz de Deus. Está preocupado em ouvir as vozes dos homens. O texto está chamando agora: se ouvirdes a voz de Deus. E nós às vezes perdemos a perspectiva por acharmos que o cristianismo é só uma fala ao intelecto. E o cristianismo não é uma fala ao intelecto. Não só uma fala ao intelecto, mas é um desafio de transformação de vida. Que isso acontece conosco quando nós estamos atentos à voz de Deus, apesar do burbúrio do pregador, apesar da poluição sonora do pregador. Nós temos de estar com o nosso coração prontos a ouvir a voz de Deus. Voltando ao que conversamos, o fim das férias é maravilhoso, é entusiasmante, mas nós não podemos esquecer que não fomos chamados para viver de férias, mas fomos chamados para viver em gratidão. E esse viver em gratidão significa a glorificar e a bendizer ao Senhor, não só por aquilo que Ele nos dá, mas a fazer isso por aquilo que Ele é nas nossas vidas, e o Senhor é salvação. A compreender que precisamos entender que a nossa vida de culto e celebração ao Senhor não pode ser uma coisa meia boca, não pode ser com o resto das nossas forças, não pode ser com o resto da nossa disposição e da nossa alegria, mas tem que ser com o nosso melhor. E mais do que isso, devemos compreender que precisamos em tudo isso estarmos dispostos a ouvir a voz de Deus. Eu não sei qual tem sido a sua perspectiva de vida, como tem sido a sua realidade de gratidão e de louvor ao Senhor, mas eu desafio você essa noite a se colocar diante do Senhor, mais do que simplesmente a viver uma vida entusiasmada e entusiasmante,
mas a compreender, a de se apresentar diante do Senhor, ouvindo genuinamente a voz dEle. Feche os teus olhos, abra o seu coração em oração nesse momento. E eu convido você agora a olhar para aquilo que é a perspectiva que o texto nos traz. O despertamento aos nossos corações de entendermos que precisamos ir muito além do que o ouvir externamente, mas o ouvir internamente. O ouvir a voz de Deus não é amanhã. O ouvir a voz de Deus não é depois de amanhã, mas é hoje, se ouvirdes a voz de Deus. A mudança precisa acontecer hoje. A mudança precisa acontecer agora. Senhor, em Tua presença estamos. Por compreender que a vida é entusiasmante, é alegre, é dinâmica. E o Senhor nos tem cercado de tão grandes bênçãos. Mais do que isso, o Senhor é a bênção completa, é a salvação perfeita nas nossas vidas através de Teu Filho Jesus. E nós somos profundamente gratos por isso. E nos apresentamos diante do Senhor agora com a nossa gratidão, com a nossa alegria, com o nosso louvor, suplicando também a Tua graça e a Tua misericórdia, e o Teu perdão quando, infelizmente, Deus, nós nos apresentamos diante do Senhor com algo menos que não seja o nosso melhor. E nessa hora nós nos arrependemos e suplicamos o Teu favor e a Tua graça, que nos impulsione, que nos fortaleça a entendermos que precisamos glorificar ao Senhor acima de todas as coisas, com todas as nossas forças, sempre, sempre, ouvindo e obedecendo a Tua voz. Que o Senhor assim nos abençoe, é o que te pedimos por nome e por amor do Teu Filho Jesus. Amém.